Então, a Ayurveda, ou a medicina Ayurveda, é a medicina tradicional da Índia. Hoje em dia, ela ainda é praticada em alguns lugares da região sul da Índia. Ela foi escrita, vamos dizer assim, a gente tem escritos dessa medicina tradicional de 5.000 anos atrás, mas acredita-se que é um conhecimento, é uma medicina que tem muito mais de 5.000 anos e já há algum tempo tem sido trazida aqui para o Ocidente como uma opção também de cuidado e de medicina complementar à nossa medicina convencional, a medicina ocidental que eles chamam. Basicamente, a Ayurveda, é importante a gente entender o significado da palavra Ayurveda. Ayur significa vida e Veda, conhecimento, ciência, sabedoria, mais ou menos isso. Então, a Ayurveda seria o conhecimento da vida, o que as coisas naturais da vida podem, ou a relação das coisas naturais da vida tem com a gente. Então, basicamente, o corpo humano ele é entendido como um conjunto de elementos, e esses elementos são os mesmos que compõem toda a matéria que existe. Então, os mesmos elementos, por exemplo, que compõem o meu corpo, o teu corpo, são os mesmos elementos que compõem o corpo de uma planta, o corpo de um animal, por exemplo. Então, quando a gente nasce com determinadas características, quantidade desses elementos no nosso corpo, e que a gente diz que esse seria um equilíbrio. No decorrer da nossa vida, a gente, por hábitos de vida, e esses hábitos de vida entende-se por alimentação, por rotinas diárias, por coisas que a gente pensa, que a gente faz, que a gente vê, que são todos os nossos alimentos, são situações que acabam ou desequilibrando um pouco o nosso organismo ou que nos mantém em equilíbrio. Então, a Ayurveda também, a partir disso, ela não entende o corpo humano doente, ele não enxerga uma doença, ele vê um desequilíbrio desses elementos. Então, na gestação, por exemplo, é muito interessante porque muda e é importante essa mudança. Então, a gente diz que há uma mudança de equilíbrio na gestação. Então, por exemplo, é comum, é normal e é saudável a mulher engordar um pouquinho, vamos usar esse termo, né? Vou procurar não usar termos muito técnicos, que são termos na Ayurveda, né? São termos em sânscrito, que é uma linguagem antiga também. É importante para a gestação e é importante para o parto que a mulher aumente, por exemplo, os elementos de gordura no corpo, os elementos de hidratação no corpo, que vão facilitar tanto a gestação como também no momento do parto, para aquelas que desejam parto normal. Então a Ayurveda ela tem muitas especialidades. Tem especialidade cirúrgica, tem especialidade da criança, tem especialidade só da cabeça, tem especialidade da mente e tem uma especialidade que é da gestante, da gestação. Então, porque eles consideram um momento muito diferente, muito especial. Não é como a nossa medicina, que tem dezenas e dezenas de especialidades. E é muito interessante como eles veem a gestação e a mulher gestante. Então, por exemplo, na Ayurveda, cada mês eles recomendam um tipo diferente de dieta, de alimentação, mas o comum, o que a gente poderia até deixar de orientação, de dica, né? O comum em todos esses meses é o consumo da manteiga clarificada, do ghee, que é uma gordura maravilhosa, riquíssima. Eu sempre recomendo para todas as pessoas e para a gestante mais ainda. É uma gordura muito benéfica, não tem problema, não vai aumentar colesterol, não vai fazer mal, né? Claro, com algumas restrições, mas em termos gerais não tem problema. Então, essa gordura, essa manteiga, ela vai entrar nos tecidos do corpo, ela vai ajudar a bem formar os tecidos. Então, bem formar as células dos tecidos do bebê e da mulher também. É uma manteiga que vai entrar, por exemplo, nas articulações, vai hidratar, umedecer, deixar macia as articulações da mulher. Então vai facilitar muito o trabalho de parto. A recomendação que eles têm nesse período da gestação, além dessa hidratação via oral por ghee, pelo consumo do ghee e de alimentos que a gente diz reconfortantes, alimentos secos, mas alimentos mais cremosos, mais úmidos e sempre lembrando, né, alimentos saudáveis. Também a oleação do corpo. Então aplicar óleos vegetais
mais no corpo todo. Também vai facilitar a formação de novos tecidos, a ajudar também no momento do parto. Outra recomendação que eles têm, muito interessante para a gestação, é que a gestante ela deve ser tratada como uma rainha, como uma deusa. Lá eles são politeístas, então eles creem em muitos deuses. E assim, e de qualquer forma, eles enxergam a mulher como uma deusa da vida, né? Aquela que está criando, que está gerando a vida. Então eles reverenciam a mulher e por isso eles acreditam que essa mulher deve ser muito bem tratada por todos, pela família, pelo companheiro, pela companheira, pelas pessoas que circundam essa mulher. Pós-parto também é uma outra fase que eles também olham com muito cuidado, porque o parto normal, dentro da visão Ayurveda, a mulher perde, né? Vamos usar esse termo, perde muita energia, muito fogo interno e aumenta muito o vento dentro da mulher. Então, o que acontece? Logo depois do parto, eles orientam para que vá voltando esse fogo digestivo, que é o fogo que vai dar energia para a mulher pensar, para voltar a comer normalmente, para cuidar do bebê, para repor mesmo, né, o sangue que ela perdeu. Então, esse fogo vai voltando aos poucos. Então, o cuidado que tem que ter, e que é o que eles orientam, é que, principalmente nos partos mais demorados, mais longos, onde acaba se perdendo isso, que ela não coma muito, coma alimentos muito pesados. Então, por exemplo, começar a comer somente quando se tem fome. Então, acabou o parto, terminou o parto, comer só se tiver fome. E começar essa alimentação com algo muito leve. A alimentação ela vai voltar aos poucos. Começar com caldinho, pode ser feito, por exemplo, cozinhar o arroz, né, com pouco tempero, assim, ralinho, e tomar a água do arroz. Depois vai aumentando, né? Toma a água mais grossa, come o arroz. E aí vai voltando, porque isso vai aumentar o apetite, né? E aumentar o apetite, a fome, é aumentar esse fogo digestivo. Então isso vai contribuir para a saúde do puerpério da mulher, né? O período de pós-parto. Então não somente as condições físicas de retorno do corpo ao estado não gravídico, antes da gestação, mas também o estado emocional, o estado mental, porque tudo isso dentro da medicina Ayurveda tem relação. Então, os alimentos, né, quando a gente fala alimentos dentro da Ayurveda, não é só alimento que a gente ingere pela boca, é tudo que a gente coloca no corpo, pele, é o que a gente vê, que está entrando pelos nossos olhos, o que a gente pensa, então também está entrando no nosso cérebro. Então, tudo isso no pós-parto tem que ser tomado muito cuidado. Sempre cuidar com o que se fala em volta da gestante, ou depois que já ganhou no pós-parto, cuidar com o que se fala, com o que ela vê. Então, procurar ter coisas boas em volta dessa mulher, pensamentos bons, palavras de estímulo. Tudo isso vai contribuir para um puerpério, para um pós-parto muito melhor e mais equilibrado, mais fácil de se passar. Se você quiser mais informações sobre a Ayurveda na gestação, acessa o link aqui do aplicativo, onde vai ter dicas, recomendações, referências de livros, filmes, para que vocês possam se informar melhor e despertar mais a curiosidade de vocês.